O melhor comandante realiza suas tarefas com planejamento meticuloso e uma equipe impecável. Ele é controlado, nem é facilmente agitado por seus superiores e nem é facilmente perturbado pelos seus inimigos. Ele age com consistência do início até o fim. Sun Tzu. A dinastia Tang, uma das mais longas da história chinesa, é saudada por historiadores como a época de ouro da China. Ela não apareceu por acaso. Foi produto, em grande parte, dos esforços deliberados do seu cofundador, o imperador Taizong. Tang Taizong foi um dos maiores líderes da história, no mesmo nível de Augusto, Gengis Khan e Napoleão, e até, em alguns casos, superando suas proezas. Sob a liderança de Taizong, a China se tornou o maior e mais poderoso país do mundo. O reinado desse imperador foi marcado por um grande número de realizações inteligentes, inovadoras e ousadas, estabelecendo um alto padrão para todos os líderes que viriam depois. Entre os feitos que tornaram Taizong extraordinário estão: ele reuniu uma equipe de conselheiros antes de assumir o trono aos 28 anos de idade. Era um administrador talentoso, presidindo todas as grandes tomadas de decisão política e executivas de sua corte. Era um mestre em estratégia militar e liderou os seus exércitos contra os turcos, descendentes de Átila, o Huno, reabrindo a Rota da Seda. Abateu 1000 inimigos com as próprias mãos. Era excepcionalmente versátil e dominava diversas artes. Era arqueiro, caçador, cavaleiro, poeta, compositor e calígrafo. Permitiu pela primeira vez a entrada da teologia cristã e islâmica na China e foi, indiretamente, a razão para o budismo ser implementado no Tibete. Aparentemente, era hábil na escolha de uma esposa. Sua imperatriz foi uma das mulheres mais sábias e virtuosas da história. Empenhou-se em construir um império forte, próspero e duradouro, e foi espetacularmente bem-sucedido. Taizong e seu círculo talentoso de ministros debatiam com frequência como melhor governar e alcançar a longevidade para a dinastia. Em uma das conversas de Taizong, neste caso com seu ministro da Defesa, Li Jing, que também foi o seu melhor general, estavam debatendo sobre as informações contidas no livro A Arte da Guerra, de Sun Tzu. Li Jing, um gênio da arte militar, com renomada carreira, ele foi posteriormente deificado na forma de um guerreiro celestial no Romance of the Gods, uma obra bastante conhecida na mitologia Ming. Taizong, que também era um herói com muitas vitórias e brilhante estrategista, gostava de discutir a arte da guerra com seu general. As palavras de Taizong e de seus conselheiros. Táticas misturadas. Li muitos livros sobre a estratégia militar, mas nenhum sobrepujou a arte da guerra de Sun Tzu, disse Taizong ao ministro de Defesa Li Jing. A essência de seus ensinamentos é que você vencerá se conhecer os seus pontos fortes e suas fraquezas, assim como o do seu inimigo. Muitos de nossos generais falam em atacar os pontos fracos do inimigo e evitar seus pontos fortes, mas em batalhas reais, poucos conseguem perceber quais são os pontos fortes e os pontos fracos do inimigo, porque estão sendo manipulados por ele. Por favor, ensine aos nossos generais como avaliar corretamente o inimigo. Estratégias de guerra. Manipular o inimigo. Um bom general talvez inicie uma escaramuça com forças inimigas que ele não terá de vencer, disse Taizong.
O objetivo será soldar o inimigo, de modo que o general possa decidir que táticas adotará no campo de batalha. Não podemos fazer muita coisa com relação aos pontos fortes ou fracos do inimigo, mas podemos mudar as nossas táticas. Uma batalha comum repele o inimigo, replicou Li Jing. É um ataque surpresa que atingirá a vitória. Se o inimigo for forte, use uma força poderosa para atacá-lo diretamente. Se o inimigo tiver algum ponto vulnerável, use um ataque surpresa para quebrá-lo. Entretanto, se o general não souber combinar táticas comuns com as manobras de um ataque surpresa, ele não conseguirá derrotar o inimigo, mesmo que conheça seus pontos fortes e fracos. É por isso que quero ensinar aos generais como variar suas táticas. Certifique-se de que compreendam que devemos enganar o inimigo. Se ele espera que lancemos um ataque aberto, faremos uma incursão surpresa. Se ele espera que montemos um assalto ao flanco, vamos dar início a uma batalha frontal. Devemos tomar a iniciativa e manter o oponente na dúvida. É verdade, Vossa Majestade, respondeu Li Jing. Manipule o inimigo, mas não seja manipulado. Induza o inimigo a cometer erros. Li muitos livros sobre a arte da guerra, e tudo se resume a um objetivo. Faça o que puder para induzir o inimigo a cometer erros. Disse Taizong a Li Jing. Exatamente, explicou Li Jing. Se o inimigo não cometer erros, como podemos vencer? Se os dois lados têm a mesma força, será como jogar num xadrez. Se um lado errar, ele irá perder o jogo. Observe o resultado de muitas guerras, antigas e modernas, e poderá ver que um único erro muitas vezes levou à derrota irrecuperável, sem falar em muitos erros. Aproveite as oportunidades. Atacar e defender são duas coisas distintas, mas elas seguem o mesmo princípio? Perguntou Taizong a Li Jing. Sun Tzu disse: se você for bom no ataque, seu inimigo não saberá como se defender. Se você for bom na defesa, seu inimigo não saberá como atacar. E se o inimigo nos atacar e nós também atacarmos? E se tornarmos uma posição defensiva e o inimigo fizer o mesmo? O que devemos fazer então? Sun Tzu nunca disse nada a respeito dessa possibilidade. Há muitos exemplos na história em que os dois lados optam por atacar ou por se defender, respondeu Li Jing. Em geral, aceita-se que você deve atacar se tiver potência suficiente e se defender se não tiver. Potência suficiente é interpretada como força e potência insuficiente como fraqueza, mas essa é uma interpretação incorreta daquilo que Sun Tzu realmente quis dizer. Ele disse: quando você não puder vencer, adote uma posição defensiva. Quando puder vencer, ataque. O que ele quer dizer é que a decisão de atacar ou de se defender depende mais de ter a oportunidade de vencer do que de ter forças superiores. Muitos leitores entenderam esse ponto erroneamente e então atacaram quando deveriam se defender e se defender quando deveriam atacar. Engane o inimigo. A guerra se baseia essencialmente em farsas, ou seja, em esconder a sua intenção verdadeira e manter o inimigo na dúvida, prosseguiu Taizong. Se você quiser que o inimigo ataque, finja ser inferior em força e vença-o quando ele atacar. Se você quiser que o inimigo assuma uma posição defensiva, finja que tem forças superiores, mesmo que não as tenha. Faça o que puder para confundir o inimigo, de modo que ele não saiba como atacar nem como se defender. Exatamente, Vossa Majestade, concordou Li Jing. O ataque pode servir como uma defesa, e uma posição defensiva também pode ser usada como ataque. As duas estratégias não devem ser consideradas isoladamente, porque ambas devem servir ao mesmo fim: a vitória. Se uma pessoa não consegue entender isso, de que adianta saber recitar o livro de Sun Tzu? Conheça a si mesmo. Um país pode ser grande, mas se amar a guerra, está fadado a perecer, disse Taizong. Um país pode viver em paz, mas se não se preparar para a guerra, coloca-se em risco.
Precisamos ter estratégias tanto ofensivas quanto defensivas, não? Sim, realmente, Vossa Majestade, concordou Li Jing. Uma estratégia ofensiva não significa apenas atacar as posições militares do inimigo, mas também travar uma guerra psicológica para solapar o seu moral. Uma estratégia defensiva não significa apenas fortificar as nossas muralhas e fortalezas, mas também manter um elevado espírito dos nossos soldados e aumentar a nossa vigilância. Um rei deve entender isso. Um general também deve entender isso. Para travar uma guerra psicológica eficiente, você precisa conhecer bem o seu inimigo. E, para manter o seu próprio espírito elevado, você precisa conhecer bem a si mesmo. Conheça seu inimigo. Antes de uma batalha, eu sempre tento prever as ações do inimigo e formular a minha estratégia de acordo com elas, disse Taizong. Para fazer isso, preciso entender como o inimigo pensa. Tento também julgar o seu moral e compará-lo com o nosso. E, para fazer isso, tenho de conhecer bem os meus soldados. A essência da arte da guerra é conhecer tanto a si próprio como a seu inimigo. Mesmo que não conheça o inimigo, já terá uma vantagem se conhecer bem a si mesmo. Colocar a si mesmo numa posição expurgável, como disse Sun Tzu, significa conhecer-se bem. Esperar o momento oportuno para derrotar o inimigo significa conhecer-se bem o inimigo. Sua defesa depende amplamente do seu próprio esforço, enquanto que, para derrotar o inimigo, você deve esperar o erro dele. Isso independe do inimigo. Nunca é demais enfatizar esse ponto. Como evitar um combate? Como você pode evitar a luta quando dois exércitos já estão frente a frente? Se os dois lados forem contidos e disciplinados, a luta não irromperá facilmente. Os dois lados podem se retirar de maneira ordenada. Sun Tzu disse que não devemos atacar um inimigo preparado. Quando os dois lados estão em igualdade de forças, quem cometer o primeiro erro dará vantagem ao outro, e isso pode levar à sua derrota. Há ocasiões em que devemos lutar e ocasiões em que não devemos. Cabe a nós não lutar, mas cabe ao inimigo nos dar a chance de lutar e vencer. O que você quer dizer com cabe a nós não lutar? Se não quisermos lutar, nós nos posicionaremos de tal modo que o inimigo não saiba como iniciar a batalha. Mesmo que o comandante inimigo seja habilidoso, não conseguirá dar andamento ao seu plano. É por isso que cabe a nós não criar qualquer oportunidade para que o inimigo lute contra nós. Sun Tzu falou: dê ao inimigo alguma vantagem pequena que o atraia e depois monte uma emboscada. Provoque o inimigo e depois ataque. Encoraje-o a ser complacente, fingindo ser inferior, e depois derrote-o. Monte um falso fronte para induzir o inimigo a agir como você quer. Se o comandante inimigo não for habilidoso, ele será um brinquedo em suas mãos e dará a você a oportunidade de derrotá-lo. É por isso que cabe ao inimigo nos deixar lutar e ganhar. Entendo, comentou Taizong. Esse conselho é muito instrutivo. Tudo depende de adotar uma estratégia certa. Seja eficaz no combate. O que Sun Tzu falou sobre manter e aumentar a capacidade de luta dos nossos soldados? Perguntou Taizong a Li Jing. Ele disse: assenta-se perto do campo de batalha e espere que o inimigo venha de longe. Dê aos seus soldados descanso suficiente e espere o inimigo, que chegará cansado. Alimente bem seus soldados e espere o inimigo, que chegará faminto. Esses são os princípios gerais estabelecidos por Sun Tzu, mas podemos usá-los para ir além. Use uma isca para atrair o inimigo. Mantenha a calma diante de um inimigo impetuoso. Mantenha-se estável diante de um inimigo irrequieto. Imponha disciplina severa quando o inimigo relaxar. Mantenha a ordem quando o inimigo estiver no caos e fortaleça sua posição quando o inimigo atacar. Essas são formas de manter e aumentar a eficácia no combate. Muitas pessoas são capazes de recitar as palavras de Sun Tzu, mas poucas o compreendem bem o bastante para entender os seus princípios criativamente. Comentou Taizong. Por favor,
Ensine nossos generais a manter a eficácia em um bom combate. Esforce-se para ser anfitrião e não convidado. Por que é melhor ser anfitrião do que convidado numa guerra? Perguntou Taizong ao seu ministro. Porque uma guerra rápida é melhor que um combate prolongado. A guerra é o último recurso depois de esgotarmos todos os demais meios, explicou Li Jin. Se invadirmos outro país e lutamos como convidados em uma guerra distante, será impossível sustentar a guerra por muito tempo. O apoio logístico e o transporte de provisões serão caros, e a carga sobre o povo será pesada. Definitivamente é uma desvantagem não lutar em seu próprio terreno e em seus próprios termos. Sun Tzu disse: um bom comandante não se coloca numa posição na qual tenha que recrutar 2 vezes e de transportar suprimentos uma 3ª vez. Isso significa que não devemos lutar em uma guerra prolongada. Mas eu estudei a teoria de Sun Tzu do convidado versus anfitrião e tive uma ideia para superar tal desvantagem. Qual ideia? Transformar o convidado em anfitrião. Em outras palavras, usar os recursos locais do inimigo para prover nossos soldados e privar o inimigo de suprimentos em sua própria terra. Assim, transformamos nossa desvantagem em vantagem. O que importa não é se somos convidados ou anfitriões, nem se estamos lutando em uma guerra curta ou prolongada. É como abordamos a situação. E tomar a iniciativa é a coisa mais importante. Forme uma ligação emocional. Disseram-me para usar leis duras e punições severas a fim de que os soldados temam a mim mais do que temem o inimigo, disse Taizong ao seu ministro da defesa. Mas não tenho tanta certeza. O imperador Guangwu, da dinastia Han, lutou contra uma avassaladora força inimiga. Ele não mantinha uma disciplina severa em seu exército, mas no fim venceu. Como você explica isso? O resultado de uma guerra depende de diversos fatores, respondeu Li Jin. Não pode ser atribuído a uma coisa só. O imperador Guangwu tinha apoio popular. Seu oponente não compreendia a arte da guerra, baseando-se demais nos números de soldados, e assim provocou a sua própria derrota. Sun Tzu disse: você pode perder seus soldados se o punir antes que tenham a chance de conhecê-lo e tornarem-se leais. Mas se você não punir aqueles que violaram regras e regulamentos, não terá bons soldados. Em outras palavras, um bom general deve primeiro estabelecer uma ligação emocional com seus soldados e depois puni-los quando for necessário. Se você só usa a punição, sem primeiro mostrar que se importa com eles, não terá sucesso. Mas o clássico da história diz: se a lei preceder o elo emocional, levará ao sucesso. Se o elo emocional preceder a lei, o resultado será o fracasso. Como você interpreta essa condição? Forme sempre um elo emocional primeiro, e não ao contrário, replicou Li Jin. Se você coloca a lei em primeiro lugar, será difícil conquistar o coração de seus soldados. As palavras de Sun Tzu são a verdade absoluta. Autocontrole. Temos 3 generais notáveis: Li Jie, Li Daozong e Xue Hongxi, disse Taizong a Li Jin. Li Daozong é meu parente. Qual, entre os outros 2, pode ser promovido a um posto de maior responsabilidade? Certa vez, Vossa Majestade disse que Li Jie não teve nenhuma grande vitória ou grande derrota em sua carreira, enquanto Xue Hongxi era capaz de grandes vitórias e grandes derrotas. Em minha opinião, um exército que não busca uma vitória importante nem sofre uma grande derrota é altamente disciplinado. Um exército capaz de grandes vitórias ou grandes derrotas parece confiar demais na sorte. Foi por isso que Sun Tzu disse: um bom general deve se colocar numa posição inexpugnável e depois esperar o momento certo para derrotar o inimigo. E ele
também deve exercitar a disciplina e o autocontrole. O que Tang Taizong e seus conselhos nos ensinam hoje? É óbvio que os princípios da arte da guerra que Taizong e o general Li Jin comentam podem ser aplicados às guerras modernas e à competição dos negócios, assim como a qualquer tipo de conflito ou atividade competitiva, seja um torneio esportivo, uma batalha jurídica ou uma campanha política. Dos muitos pontos que os dois homens abordam de modo tão convincente, acho que a discussão sobre a diferença entre os generais Li Ji e Xue Hangxue é o mais instrutivo. Ele mostra que o gerenciamento de risco não é um conceito moderno. Nossa postura em relação ao risco pouco mudou desde os tempos antigos. Somos mais sensíveis aos resultados negativos do que aos positivos e não somos tão avessos ao risco como somos avessos às perdas. Quanto mais está em jogo, mais tendemos a ser avessos ao risco. Suponhamos que Li Ji e Xue Hangxue sejam gerentes de investimento. Quem você escolheria para cuidar dos seus ativos? Seria Li Ji, cujo passado mostra um desempenho estável, mas nada espetacular? Ou Xue Hangxue, cujo estilo poderá trazer lucros altos ou perdas pesadas? Você poderia deixar uma grande parte dos seus ativos aos cuidados de Li Ji e destinar uma pequena porção a Xue Hangxue, porque assim teria recursos para absorver algumas perdas e uma chance de ter altos lucros. Suponhamos que você tenha de escolher um homem para gerenciar todos os seus ativos. Quem você escolheria? Podemos, posteriormente, aplicar a arte da guerra ao mundo dos investimentos, no qual os princípios fundamentais são, primeiramente, não perder dinheiro, depois, tentar obter ganhos escolhendo os momentos adequados para agir. Para obter a vitória, ou seja, ter lucro superior ao longo prazo, temos que exercitar a disciplina e o autocontrole. As informações desse vídeo foram extraídas do livro O Guia do Líder de Xinguang Tang. Caso queira conhecer mais dos pensamentos do Imperador Taizong, o link para o livro se encontra fixado no primeiro comentário abaixo. Não esqueça de se inscrever no canal, dar like nesse vídeo e continuar acompanhando todos os vídeos que vamos lançar aqui no nosso canal Leis do Poder. Muito obrigado a todos e até mais.